Olá, bem-vindos a mais um estudo em nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Vamos prosseguir estudando a obra Nos Domínios da Mediunidade, psicografia de Chico Xavier e ditado pelo espírito André Luiz. Capítulo 24. Luta expiatória. Nos narra André Luiz. Junto de nós, o cavalheiro que se mantinha entre os enfermos caiu em estremeções coreiformes, que significa movimentações que lembram as da coreia, síndrome aguda ou crônica caracterizada por movimentos involuntários típicos, breves, rápidos, irregulares, especialmente na base dos membros. Não fosse a poltrona em que se apoiava e ter-se-ia arrojado ao chão. Desferia gemidos angustiados e roucos, como se um guante invisível lhe constrangisse a garganta. Não longe, duas entidades de presença desagradável reparavam-lhe os movimentos, sem contudo interferir magneticamente de maneira visível na agitação nervosa de que ele se fazia portador. O doente aparentava madureza física, mas Aulus, esclarecendo-nos com mais segurança, informou comovido. É um pobre irmão, em luta expiatória, e na realidade mal atravessou a casa dos 30 anos, na presente romagem terrestre. Desde a infância, sofre o contato indireto de companhias inferiores que aliciou no passado, pelo seu comportamento infeliz. E quando experimenta a vizinhança desses amigos transviados, ainda em nosso plano, com os quais conviveu largamente antes do regresso à carne, reflete-lhes a influência nociva, entregando-se a perturbações histéricas que lhes sufocam a alegria de viver. Tem sido aflitivo problema para o templo doméstico em que renasceu. Desde a meninice, vive de médico a médico. Ultimamente, a malarioterapia, a insulina e o eletrochoque han sido empregados em seu benefício sem resultado prático. Os tratamentos dolorosos e difíceis, de certo modo, lhe castigaram profundamente a vida física. Parece um velho, quando poderia mostrar-se em pleno vigor juvenil. Vejam como a obsessão causa uma aparência física de envelhecimento, de dor, de sofrimento. Esse homem que sofre uma obsessão por longos anos, por conta das vinculações que ele fez no passado com esses espíritos, desviando-os do caminho correto, agora sofre a influência deles, aparentando ter 70 anos, quando na verdade tem apenas 30. Enquanto o enfermo tremia, pálido, nosso orientador e o irmão Clementino aplicavam-lhe recursos magnéticos de auxílio, asserenando-lhe o corpo conturbado. Findo o acidente paroxístico, que significa próprio de espasmo agudo ou convulsão, notamo-lo suarento e desmemoriado, qual se fora surdo às preces que Raul Silva pronunciava, implorando socorro divino em seu favor. Imagine um caso desse na nossa frente, na qualidade de doutrinadores de uma reunião mediúnica, não é? Uma pessoa que está tendo convulsões e movimentos involuntários, apresentando grande sofrimento, enquanto nós tentamos conversar e acalmar o médium. Decorridos alguns minutos, a calma no ambiente refazia-se completa. Abeirava-se a reunião da fase de encerramento. Contudo, o rapaz que nos tomara, por último, a atenção, prosseguia apático, melancólico. Registrávamos a esperança e o encorajamento em variados tons em todos os presentes, menos nele, que denotava tortura e introversão. Aulus, com a tolerância habitual, dispusera-se a ouvir-nos. Como interpretar o caso de nosso amigo? Indagou Hilário curioso. Não lhe vimos o desdobramento, e ao que nos foi concedido verificar, não assimilou emissões fluídicas de qualquer habitante de nossa esfera. Enquadrar-se-lhe-á o transe em algum processo mediúnico que desconhecemos? Vejam que Hilário pergunta a Aulus que tipo de processo mediúnico aquela pessoa sofreu, já que eles estavam no fim da reunião e eles não percebiam nenhum benefício colhido por ele.
Eles não chegaram a ver nenhuma comunicação, nem a intercessão dos mentores espirituais diretamente naquela pessoa. O que seria então o fenômeno que ele passou ali dentro? Se teria algum benefício para ele? O enigma de nosso irmão, elucidou o assistente, é de natureza mental, considerando-se-lhe a origem pura e simples, mas está radicado à sensibilização psíquica, tanto quanto às ocorrências de ordem mediúnica. Então veja a explicação de Aulus. A grande problemática daquela pessoa era estritamente mental, mas as suas consequências eram as mesmas de uma perturbação mediúnica. Ainda assim, aleguei, poderemos considerá-lo médium? De imediato, não. Presentemente, é um enfermo que reclama cuidado assistencial. No entanto, sanada a desarmonia de que ainda é portador, poderá cultivar preciosas faculdades medianímicas, porque a moléstia, nesses casos, é fator importante de experiência. Vejam que nesse caso específico não há mediunidade, porque não há espírito comunicando por intermédio daquele homem. No entanto, nós vimos que a origem da sua perturbação é a aproximação dos inimigos do passado, a aproximação de espíritos que ele desviou e que hoje, ao se aproximarem dele, causam essas convulsões. Então, apesar dele não estar servindo de intermediário a espíritos, ele sofre a influência deles e, uma vez curado, poderá trabalhar na mediunidade, conforme enxerga Aulus as potencialidades mediúnicas naquele homem. A dor em nossa vida íntima é assim como o arado na terra inculta. Então, Aulus também está explicando que esse processo doloroso dele está servindo para prepará-lo para o exercício mediúnico. Rasgando e ferindo, oferece os melhores recursos à produção. E a doença em si? Tornou meu companheiro admirado. Será do corpo ou da alma? É desequilíbrio da alma a retratar-se no corpo. Ora, toda doença tem a origem na alma, não é? Toda exteriorização de doença no corpo físico provém da alma. O desequilíbrio da alma causa as problemáticas físicas, falou o instrutor comovido. E acariciando a fronte do moço triste, continuou. Nosso amigo em reajuste, antes da presente imersão na carne, vagueou por muitos anos em desolada região de trevas. Aí foi vítima de hipnotizadores cruéis, com os quais esteve na mais estreita sintonia em razão da delinquência viciosa a que se dedicara no mundo. Então vejam que a história dele traz um histórico de desequilíbrio na última encarnação, mas também no plano espiritual, quando vagou no umbral, hipnotizado por espíritos malignos que estimularam nele os vícios e ele continuou causando danos ao seu perispírito por conta da sua viciação. Sofreu intensamente e voltou à Terra, trazendo certas deficiências no organismo perispiritual. Então, a doença que se manifesta nele é oriunda das causas espirituais de um longo tempo no desequilíbrio. É um histérico, segundo a justa acepção da palavra, acolhido pelo heroísmo de um coração materno e por um pai que lhe foi associado de insânia, hoje também na travessia de amargosas provas, vem procurando a própria recuperação. Então, para variar, o coração materno recebeu esse espírito endividado e também recebeu um esposo com problemas. Aulus revela que tanto esse homem quanto o seu pai trazem desequilíbrios e estão sofrendo. E a mãezinha, com coração maternal, para variar, recebeu os dois. Aos 7 anos da nova experiência terrena, quando se lhe firmou a reencarnação, sentiu-se tomado pela desarmonia trazida do mundo espiritual e desde então vem lutando no laborioso processo regenerativo a que se impôs. É a situação de muitos espíritos. Reencarnam, sofrem obsessões por conta das vinculações do passado e vão ali vivendo de uma forma possível, mesmo com desequilíbrio
pela presença dos inimigos ou das vinculações viciosas de outros espíritos. Algemado à perturbação em que se enleou, supõe haver nascido com fracasso congenial. Não se acredita capaz de qualquer serviço nobre. Crê-se derrotado antes de qualquer luta. Apraz-lhe tão somente a solidão em que se nutre dos pensamentos enfermiços que lhe são arremessados ao espírito pelos antigos companheiros de viciação. Vejam, reflitam como a espiritualidade interfere em nossas vidas e o nosso livre-arbítrio é respeitado. Aquele homem estava sofrendo uma obsessão, mas principalmente uma auto-obsessão. Ele não se sentia digno de nada, ele não se sentia preparado para trabalhar e ouvia as ideias dos espíritos viciados que estimulavam a depressão, estimulavam a inércia dele, a incapacidade dele. Nós precisamos tomar muito cuidado para não cair nas malhas desses espíritos. Espíritos que foram companheiros nossos na viciação, na exploração, e que hoje não querem nos ver avançar. Estimulam em nós os vícios antigos e ficam muito felizes, alegres, contentes quando nós escutamos os seus conselhos infelizes. Enfim, vive em deploráveis condições patológicas do sistema nervoso numa crise de longo curso, a caracterizar-se por estranhas perturbações da inteligência e contraturas repentinas que o inutilizam temporariamente para o trabalho digno. As preces terminais convidaram-nos ao silêncio. Fim da reunião, ofereceu-se Aulos para acompanhar o rapaz doente até a casa, medida essa que Clementino aprovou satisfeito. O moço parecia anestesiado, inerte. Depois de meia hora, durante a qual buscamos assisti-lo nas eventualidades da via pública, atingimos singela casinha suburbana. Ao chamado insistente do rapaz, simpática velhinha veio atender. Américo, meu filho, graças a Deus vejo-o de volta. Como eu disse agora há pouco, sempre as mães, sempre um coração materno que recebe os espíritos viciados e mergulhados no erro do passado, para a recuperação deles. A ternura materna vibrava iniludível naquela voz clara e reconfortante. E a genitora conduziu-o, sem delonga, para a intimidade doméstica, onde um rapaz embriagado desferia palavrões. Fitando-o, disse preocupada: Márcio, infelizmente, excedeu-se de novo. E porque reparasse a apatia do recém-chegado, ajuntou: mas primeiro tratemos de acomodar você. Então vejam que se trata de uma senhora missionária, recebendo 2 espíritos bem complicados e viciosos para a recuperação deles pelo amor. O moço não relutou. Deixou-se arrastar pelo carinho materno e envolveu-se nas cobertas do leito em acanhado telheiro aos fundos. Américo dormiu sem detença, surgindo junto de nós em desdobramento natural. Não nos pressentiu, porém, nem de longe. Registrava tão somente a perturbação mental de que se via possuído. Essa também é uma condição de muitos dos espíritos desequilibrados. Não veem outros espíritos, especialmente os mais nobres, focando apenas no seu desequilíbrio mental. Amedrontado, espantadiço, avançou para a estreita câmara, a pequena distância, e rojou-se ao lado de um velho paralítico, choramingando. Pai, estou sozinho, sozinho. Quem me socorre? Tenho medo, medo. O doente, vigilante e calmo, assinalou-lhe a presença, de algum modo, porque mostrou no semblante dolorida expressão, como se lhe estivesse ouvindo as queixas. Então o espírito de Américo desdobrou-se pelo sono do corpo físico e foi conversar com seu pai encarnado, mas que estava desperto. Então ele não chegou a ver a presença do filho ali, mas ouvia, sentia sua presença. Aulos recomendou-me auscultar a fronte pensadora do enfermo, atado ao catre limpo, e buscando sintonizar-me com ele, escutei-lhe a mente, conversando de si para consigo. Novamente eu repito, como já falei em outros estudos, os espíritos nos leem a mente,
criamos telas mentais. Por isso não podemos ocultar nada deles. André Luiz estava lendo a mente daquele senhor que conversava consigo mesmo em pensamento. Ó Senhor, sinto-me cercado por espíritos inquietos. Quem estará junto de mim? Dá-me forças para compreender-te à vontade e acatar-te os desígnios. Não me abandones. Tristes são a velhice, a doença e a pobreza, quando nos avizinhamos da morte. Então ele fez uma prece sentida, pedindo auxílio, porque sentia a presença de Américo e traduzia como um espírito sofredor. E sob a influência do rapaz, cujos pensamentos assimilava sem perceber, vimo-lo também dobrar a cabeça e chorar copiosamente. Fixando-os de maneira significativa, nosso orientador esclareceu. Achamo-nos à frente de pai e filho. Júlio, o genitor de Américo, foi acometido faz muitos anos de paralisia das pernas, vivendo assim amarrado à cama, onde ainda se esforça pela subsistência dos seus em trabalhos leves. Entregue à provação e à soledade, começou a ler e a refletir com segurança. Apreendeu a verdade da reencarnação, encontrou consolo e esperança nos ensinamentos do Espiritismo e, com isso, tem sabido marchar com resignação e fortaleza nos dias ásperos que vem atravessando. Então, o exemplo de Júlio é importante para nós também, porque mesmo na doença, na enfermidade, na impossibilidade de se movimentar, ele, tocado pelo Espiritismo, passou a orar, a agradecer, a trabalhar na medida do possível e a refletir sobre as verdades espirituais. Sentindo-nos a sede de maiores informes, o instrutor prosseguiu depois de ligeira pausa. Sustentado pelo devotamento heróico da esposa, trouxe ao mundo 5 filhos, dos quais uma jovem que lhe foi abençoada irmã noutra vida terrestre, e os demais, inclusive Américo, são 4 rapazes de trato muito difícil. Márcio, que já conhecemos, é cliente da embriaguez. Guilherme e Benício estão consumindo a mocidade em extravagâncias noturnas. Laura, que é a abnegada companheira dos pais, e o nosso Américo, o primogênito, que ainda está longe de recuperar o equilíbrio completo. Então vejam que família, não é? Aquela mãezinha missionária recebeu esses 5 filhos, sendo que só a menina ajuda os pais. O restante está tudo entregue às viciações, aos problemas. E observando o dono da casa em semelhante posição, interferiu Hilário, somos levados a pensar nas dificuldades que se desenrolam aqui. Indubitavelmente, a expiação do grupo doméstico sob nossa vista é rude e dolorosa. Em passado próximo, o paralítico de hoje era o dirigente de pequeno bando de malfeitores. Extremamente ambicioso, asilou-se num sítio, onde se transformou em perseguidor de viajantes desprevenidos, dedicando-se ao furto e à vadiagem. Conseguiu convencer 4 amigos a acompanhá-lo nas aventuras delituosas, a que se entregou pela cobiça tiranizante, comprometendo-lhes a vida moral, e esses 4 companheiros são hoje os filhos que lhe recebem nova orientação, crivando-o de preocupações e desgostos. Esse caso está me lembrando da página gravada ontem no canal intitulada Herança, por Emmanuel. A nossa conduta do passado dita o nosso presente. Então, os espíritos que desviamos voltam conosco na condição de filhos, de parentes próximos. Esse homem havia sido um líder de bandoleiros, de ladrões, e desviou 4 rapazes, que agora voltam como seus filhos, para que ele, dessa vez, os oriente no caminho correto. Desviou-os do caminho reto, agora busca recuperá-los para a estrada justa, achando-se ele mesmo em penosas inibições. Não há como escapar da lei divina. Tudo que retiramos precisamos devolver. Toda pessoa que desviamos do caminho, receberemos para recolocá-la no bom caminho. É da lei. A torturada conformação do velhinho sensibilizava-nos às fibras mais íntimas. Tivemos, contudo, nossa atenção atraída para novo fenômeno.
Uma jovem, de fisionomia nobre e calma, penetrou o quarto em espírito, passou rente a nós sem notar-nos e, reanimando Américo, retirou-o para fora. Percebendo-nos a silenciosa indagação, o assistente informou: é Laura, a filha generosa, que ainda mesmo durante o sono físico não se descuida de amparar o genitor doente. Então está domiciliada aqui mesmo? Perguntou meu colega admirado. Sim, dormindo em aposento próximo. E depois de ministrar recursos vitalizantes ao enfermo em lágrimas, o assistente acrescentou: quando o corpo terrestre descansa, nem sempre as almas repousam. Na maioria das ocasiões, seguem o impulso que lhes é próprio. O livre-arbítrio leva então os espíritos para os destinos que desejam quando o corpo está repousando no sono físico. Quem se dedica ao bem, de um modo geral, continua trabalhando na sementeira e na seara do amor. E quem se emaranha no mal costuma prolongar no sono físico os pesadelos em que se enreda. Por isso eu disse do livre-arbítrio. Vamos para onde queremos ir, a depender da nossa condição espiritual, da nossa intenção, dos nossos afazeres e desejos. Pelo que analisamos, disse Hilário, os fatos mediúnicos no lar são constantes. Justo, confirmou o orientador. Os pensamentos daqueles que partilham o mesmo teto agem e reagem uns sobre os outros, de modo particular, em incessantes correntes de assimilação. A influência dos encarnados entre si é habitualmente muito maior que se imagina. Muita vez, na existência carnal, os obsessores que nos espezinham estão conosco, respirando, reencarnados, o mesmo ambiente. Vejam que Aulus está falando aqui, não somente das vinculações de espírito desencarnado para espírito encarnado, mas sim o recebimento dos obsessores na carne, na mesma família, convivendo. Do mesmo modo, há protetores que nos ajudam e elevam e que igualmente participam de nossas experiências de cada dia. Temos os nossos guias, os nossos protetores também que convivem conosco. É imprescindível compreender que em toda parte, acima de tudo, vivemos em espírito. Mesmo encarnados, vivemos também em espírito, com o desdobramento do sono do corpo físico, convivendo com pessoas encarnadas e também desencarnadas. O intercâmbio de alma para alma entre pais e filhos, cônjuges e irmãos, afeiçoados e companheiros, simpatias e desafeições, no templo familiar ou nas instituições de serviço em que nos agrupamos, é, em razão disso, a bem dizer, obrigatório e constante. Então, nós continuamos a lidar, a nos associar, a conviver com amigos, familiares, conhecidos, afetos e desafetos, mesmo encarnados. Durante o descanso do corpo, nosso espírito desdobra-se, vai ao plano espiritual e convive com outras pessoas também encarnadas, além dos desencarnados. Essa grande família convive diariamente. É obrigatório e é constante, nos ensina Aulus. Sem perceber, consumimos ideias e forças uns dos outros. Por isso também a importância de escolhermos nossas companhias sadias para absorvermos pensamentos sadios também. Dispunhamos-nos à retirada quando Hilário, como quem se valia do ensejo, curiosamente indagou: voltando, contudo, ao caso de Américo e reconhecendo-o como portador da histeria, haverá vantagem na frequência dele ao grupo em que outros médiuns se aperfeiçoam? Vejam a pergunta de Hilário, não é? Vale a pena uma pessoa perturbada que ainda nem começou a desenvolver a mediunidade, porque ainda está passando por problemas mentais, viciações do seu próprio espírito? Compensa ele frequentar um grupo mediúnico de aprendizado, de serviço, de treinamento? Como não? Obtemperou o assistente. O progresso é obra de cooperação.
Consagrando-se à disciplina e ao estudo, à meditação e à prece, ele se renovará mentalmente, apressando a própria cura, depois da qual poderá cooperar em trabalhos mediúnicos dos mais proveitosos. Como ele disse, não é? No início desse capítulo, esse homem não tem mediunidade ainda porque está apresentando muitos problemas pessoais, mentais, mas quando ele se curar disso, será um médium em desenvolvimento, ele tem as faculdades. Todo esforço digno, por mínimo que seja, recebe invariavelmente da vida a melhor resposta. Essa frase é importante, hein? A gente precisa pensar nela. Toda a disposição que nós temos de evoluir, todo esforço que empreendemos tem uma recompensa. Devemos, portanto, continuar a servir, nos movimentar, buscar, porque colheremos essa recompensa, que é natural, é da lei, é automática e obrigatória, a colheita daquilo que plantamos. Aulus, a seguir, lembrou afazeres à distância e considerou por finda a valiosa lição. Ele encerra, então, o capítulo com esse ensinamento valioso de que aquele homem, mesmo perturbado, traria um grande aproveitamento da reunião mediúnica, da frequência ao centro espírita, ao templo religioso, porque tudo depende da nossa vontade. Se nós desejamos e queremos o bem, desejamos e queremos trabalhar e servir, nós colheremos futuramente os frutos disso, dessa atitude, dessa escolha. Então, sempre poderemos colher vantagens da boa convivência com pessoas que também estudam, que também buscam o bem e praticam a caridade. Ainda que estejamos bem desequilibrados, é o caminho para o equilíbrio e para futuros trabalhos e serviços, sejam mediúnicos, sejam trabalhos diversos nos templos religiosos. Encerramos assim o estudo de hoje, agradecendo a todos que nos acompanham e rogando a Deus nosso Pai que possa nos abençoar o esforço de aprendizado, que possamos buscar as lições dessas obras, os ensinamentos de Kardec, dos bons espíritos, de Chico Xavier, Emmanuel e tantos outros que estudamos no canal, para buscarmos a nossa redenção espiritual e colhermos no futuro os bons frutos dessa caminhada de estudo, dedicação, aprendizado, reforma íntima e prática do bem. Apliquemos assim tudo o que aprendemos em nossas vidas e não deixemos apenas na teoria. Passemos à prática, melhorando como indivíduos, vencendo as más inclinações e buscando serviço em favor do próximo, a fim de que possamos equilibrar nossas almas e nos candidatarmos a trabalhos maiores, junto à equipe de Jesus. Graças damos ao nosso mestre amigo, às equipes responsáveis pela divulgação da doutrina e que os bons espíritos possam continuar a nos inspirar para o bem, a guiar os nossos passos e nos auxiliar a vencer as más inclinações. Que assim seja, graças a Deus. Um forte abraço a todos e até o próximo estudo.